o seu programa de todas as manhãs. Bom Dia América, com a apresentação do pastor Rodrigo Varela. Muito bom dia! Está no ar nesta quarta-feira o seu, o meu, o nosso programa Bom Dia América. De Orlando para todos os Estados Unidos e o mundo através do nosso aplicativo, o Mídia Brasil EUA. Minha amiga, entenda, Deus não vai te decepcionar esse final de ano. Sabe por quê? Porque o desejo de Deus é ser glorificado através da sua vida. O filho honra o pai, é isso, servo ao seu senhor. Se ele é o pai, aonde está a honra para com ele? Aprenda a honrar o pai, porque quem honra o pai é honrado pelo Todo-Poderoso. Deixa eu dar um pulo então para falar com o pastor Alexandre. Bom dia, pastor Alexandre. Muito bom dia, pastor Rodrigo, bom dia a todos os nossos amigos ouvintes, uma quarta-feira mais que abençoada a todos. Hoje é o dia do pão, né, pastor Alexandre? O senhor sabe que o pai não quer que o filho venha comer das migalhas, mas sim do pão que cai da mesa. O desejo do pai é dar o melhor para os seus filhos, e quando o filho está à mesa, é sinal que ele está sendo honrado. É o pão que está na mesa, não que cai da mesa. Bom dia, América! Planos frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono deste mar também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vem e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois errei. Sim, o dono deste mar também é teu dono. Ele não te abandonou, eu sei, está te ensinando. Te ensinando a depender, te ensinando a confiar
te guiará ao lugar seguro. A calmaria. A calmaria. A calmaria. Eu tenho 40 anos, eu nasci num lar católico, cresci nesse meio de religiosidade, fui batizada quando criança, passei pelo catecismo, tinha uma vida assim dentro de casa, problema com alcoolismo, no caso do meu pai, que era alcoólatra, então assim, eu via muitas brigas dentro de casa, por conta do álcool, ele agredia a minha mãe, então eu presenciava essas coisas desde criança. Eu não queria ser como o meu pai, assim, né, em questão, assim, de alcoolismo. Eu via aquela agressão, assim, eu achava um absurdo, né, a gente sofria com aquilo. Então, assim, por exemplo, a minha mãe, ela passava por aquelas dificuldades e ela acabava descontando na gente. Então, eu não queria, né, ficar naquela situação. O que eu não queria era ser como eles. Então, quando eu fui crescendo, tudo que eu não queria ser, eu comecei a ser. Porque aos 11 anos eu fui para minha primeira balada. Então, ali eu já comecei a fazer documento falsificado, porque era uma criança, né? Naquela época tinha as matinês e eu já ia me enfiando naquele meio. Então, ali que eu comecei a conhecer o mundo da bebida também. E aquilo foi se tornando uma coisa rotineira. Todo final de semana eu saía para fazer justamente o que eu não queria fazer, que era ir para o caminho do álcool. E nessa fase aí, na escola, eu queria estar enturmada, né? Então tinha aquele pessoal que já usava droga, algum tipo de droga, e eu comecei a experimentar. Não cheguei a ter vício em outras drogas, não, mas eu cheguei a experimentar cola, maconha, e o meu problema maior mesmo era quando eu ia para uma balada, porque nem de cerveja eu não gostava, eu já ia logo pra quente, né? Que a gente falava assim, as bebidas mais fortes já pra ficar bêbada logo, já ficar alterada logo. Eu sempre me envolvia com muitos rapazes, assim, e sem critério nenhum. Então, assim, quem aparecesse, eu tava ali ficando. E o primeiro namorado, como ele me traiu, então aquela primeira situação me fez com que todos os outros eu viesse a atrair também. Então, com isso, eu vinha sofrendo, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que eu me entregava, muito jovem, eu não tinha aquele retorno que eu esperava que ia ter, que a pessoa ia ficar comigo e aquele reconhecimento, eu não ia ter isso, né? Porque eu estava me entregando ali para qualquer um. Teve um momento que a minha família passou, nós passamos de muita dificuldade financeira, em situações assim, da minha mãe sair para fazer venda de qualquer produto, por exemplo, um pano de prato, se a pessoa não pudesse comprar aquele pano de prato, ela pedia para trocar por alguma coisa para levar para casa. Tipo assim, não era normal aquela situação financeira que a gente estava vivendo. Ele trabalhava, eu trabalhava, ela trabalhava e a gente não tinha as condições, né? Então, ela percebeu que tinha alguma outra força contrária, que tudo que a gente fazia estava dando errado. Então, foi quando a gente resolveu buscar uma ajuda. Quando eu cheguei na igreja, eu achei estranho a cruz vazia, achei estranho a igreja vazia, sem nenhuma imagem, achei estranho não ter que pagar o estacionamento, porque eu achei que pagava na Universal. Então, assim, tudo eu estranhei. Só que a reunião eu gostei, porque a forma como foi feito era como se fosse uma palestra, assim, e ele abordou tudo que eu estava passando, tudo que a gente estava passando. E eu fui me identificando com cada coisa que ele foi falando. Como foi diferente de tudo que eu já tinha visto e pensado sobre igreja evangélica, eu vi que tinha um lugar que me acendeu, na verdade, uma esperança. Né? Eu vi ali que tinha uma esperança, que tinha um lugar que era fácil de entender a palavra de Deus. Porque, embora eu fosse religiosa, eu lia, então, a Bíblia em casa, só que eu não entendia. E ali, conforme, tudo que ele abria, que ele falava de forma muito simples, eu entendia. Então, eu falei, vou voltar. Na reunião de sexta-feira, por exemplo, eu consegui me libertar daquele desejo de estar sempre envolvido em alguma festa, daquele sentimento, assim, de você
ter que se entregar para alguém para se sentir valorizada. E frequentando as reuniões, eu comecei a ouvir sobre o Espírito Santo. Então, o batismo nas águas eu já tinha feito, já tinha me voltado para Deus. Teve uma reunião que eu ouvi uma moça falando do meu lado em uma oração que ela amava o Espírito Santo, amava a Deus. E ela dizia, meu Deus, eu te amo, na busca. E eu ouvi, né? Eu estava do lado dela. E eu achei aquilo interessante, porque ela falava como eu falava para um namorado antes, como eu falo hoje para o meu marido. Mas eu achei aquilo interessante porque ela estava se declarando para Deus. E ali eu tive vontade de fazer uma oração assim. Deus, um dia eu quero dizer que eu te amo, mas realmente te amando. Então ali eu fui sincera diante de Deus, porque eu já estava aprendendo a falar com Deus sem usar uma reza, falar realmente do que estava dentro de mim. Então foi quando eu realmente coloquei toda a minha força. Teve uma quarta-feira especial que eu já fui para a igreja focada realmente em pedir para Deus o Espírito dele. Olha, mas eu busquei a Deus com tanta força que eu achei que fosse arrancar Deus do céu. Assim, eu falava assim, meu Deus, eu não saio daqui sem essa certeza. Porque toda vez que o pastor lá na hora da pregação perguntava quem tem a certeza da sua salvação, vinha aquela dúvida. Só que eu não parava para pensar por que eu tinha aquela dúvida. Então, naquela quarta-feira à noite, eu tive essa certeza. Eu saí e perguntei para Deus quem eu era até ali, se eu já estava fazendo. E ele me falou, você estava como os discípulos, do meu lado só. Assim, só seguindo Jesus, mas eu não tinha ele dentro de mim. E hoje eu posso falar para Deus que realmente eu amo, né? Como eu tinha falado para ele naquele dia, que eu queria um dia dizer isso com essa certeza. E hoje eu sei que eu amo ele, de verdade. Hoje a minha casa, ela é totalmente diferente daquilo que eu tive na infância. Não tem agressão, muito pelo contrário, tem companheirismo. Meu marido é um homem de Deus. Eu tenho um filho que é uma bênção. A gente faz o trabalho, a gente serve a Deus. Todos, né, nós estamos na presença de Deus. Através de um jornal que trouxe meu pai, que trouxe a minha mãe e depois toda a minha família, que hoje eu vejo que eu estou aqui com o mais importante, que é a minha salvação, que é essa garantia que eu tive quando eu recebi o Espírito Santo. Conheces meu querer, conheces minha fé, conheces meu caminho e minha história. Do mundo me afastei e a vida te entreguei, e foi a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria, e em meio à solidão eu vi que a tua mão no meio da aflição me conduzia. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria, e em meio à solidão eu vi que a tua mão no meio da aflição me conduzia.
ao tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já fiz. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já fiz. Uma das importantes atribuições que um pai tem em relação aos filhos é proporcionar a estes o melhor. E sem dúvidas é também uma das maiores satisfações que se pode ter. Ver os filhos felizes, com todas as suas necessidades supridas. Teoricamente é assim. Um filho sempre deve receber os cuidados do pai, que por sinal dificilmente negará aquilo que lhe é pedido, ou mesmo deixará de priorizá-lo para atender outras pessoas. Se neste mundo um pai sabe cuidar de um filho, imagine então os cuidados de Deus para com todos aqueles que são filhos. Certamente, os cuidados deste pai satisfazem toda a vida. Por isso, seja qual for a sua necessidade, Deus é o Pai que está pronto para supri-la. Nesta quarta-feira, 7 de dezembro, a noite do Pão dos Filhos, às 20 horas. Na 5400 International Drive, Orlando, Flórida. Hoje, quarta-feira, teremos a noite do Pão dos Filhos. O senhor sabe, pastor Alexandre, que o Espírito Santo levantou essa campanha de Israel, que daqui a pouco vamos falar sobre ela, para que os filhos de Deus venham ter relacionamento com o Pai. E para que aqueles que não são filhos de Deus, se tornem filhos do Altíssimo. Há muitas pessoas que, infelizmente, elas carregam consigo podemos dizer assim, um espírito enganador, porque elas pensam que são e não são. E nós não estamos aqui para apontar o dedo para absolutamente ninguém. É você que tem que dizer se você é ou não filha de Deus. Mas o que mostra que uma pessoa é filha de Deus é não só os frutos, mas o caráter e a vida. Porque Jesus falou para Filipe: quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. Será, minha amiga, que quem tem visto você tem visto o Pai? Que muitos, pastor Rodrigo, têm chamado Deus de Pai, mas poucos o obedecem como filho. E nós vemos o exemplo claríssimo do nosso Senhor Jesus. Ele veio a este mundo com o desejo de fazer a vontade do Pai, cumprir a vontade do Pai. Então o filho está sempre se submetendo à vontade do Pai. É o filho que agradar o Pai. Agradar o Pai. Hoje vamos falar muito sobre isso, mas entenda, o Pai, Ele quer que você venha estar sentado à mesa com Ele. O Pai quer que você tenha uma vida de qualidade, mas vida essa começando de dentro para fora. O Filho de Deus, uma das suas características, ele não sente sozinho, ele não se sente sozinho, ele não é uma pessoa que sente fraqueza, pelo contrário, o Filho de Deus, ele passa por momentos difíceis, mas em tudo ele tem certeza absoluta que o Pai está cuidando dele. Vamos à história da Tâmila. A Tâmila, ela sofria com ansiedade, com desmaios, ela foi vítima de fake news,
Mas a Tâmila, ela hoje, ela pode dizer assim, eu sou filha. E porque ela é filha do Altíssimo, a história dela mudou. Ouça só. Meu nome é Tamila Bonterloff, tenho 46 anos, sou formada em administração e sou administradora. Eu conheci a Igreja Universal através da minha mãe, eu era de outra denominação e nessa igreja que eu frequentava, eles falavam muito mal da igreja. Falavam que os pastores eram ladrões, que o bispo Macedo era charlatão, fazia lavagem cerebral, que os testemunhos que tinham na igreja eram comprados, as pessoas que davam testemunho relacionado à Fogueira Santa, aquilo lá era comprado, não era verdadeiro. Depois eu comecei a pesquisar na internet, né, e encontrei uma notícia a respeito da prisão do bispo Macedo, que ele tinha sido preso e era pelo fato dele ser considerado charlatão, né, que ele abusava da fé das pessoas em relação ao dinheiro, à Fogueira Santa, à vida financeira. Ali estava sendo mostrado, né, que realmente o que as pessoas falavam era verdade, em relação ao que ele fazia em abusar da fé das pessoas, né? Abusar das pessoas que eu falava que não tinha instrução, pessoas que não sabiam o que realmente estavam fazendo. Eu tinha problemas de saúde, tinha problemas de ansiedade, problema de complexo, de insônia. Eu era muito complexada. E esse complexo, ele se dava realmente à questão do vazio que eu tinha dentro de mim. Eu tentava preencher com amizades, tentava preencher com sair à noite, ir para boate, dançar, beber. Era assim que eu tentava preencher aquele vazio que eu sentia dentro de mim. Eu tinha problema de desmaio constante, que não tinha... O médico não conseguia identificar o que era. Do nada eu passava mal e desmaiava. Não sabia o que era. Tinha um medo muito grande, sentia medo de tudo eu sentia medo, tudo. Logo depois eu conheci uma pessoa e comecei um relacionamento, né? Comecei a namorar com ele e eu engravidei. E essa questão desse relacionamento me trouxe muita tristeza porque eu sabia que ele me traía, mas eu tinha uma dependência nele. Nós nos separamos e aquele problema de ansiedade ele aumentou mais ainda. E eu já não aguentava mais, eu já não estava aguentando mais aquele vazio dentro de mim, aquela dor, eu sentia uma dor na alma. Comecei a ter o início de depressão, né? E eu tive desejo de me matar. Eu só não me matei por conta do meu filho. Eu pensava, se eu morrer, quem que vai cuidar? Né? E eu não queria que ele ficasse com o pai dele, que o pai dele cuidasse dele. E aí, a minha mãe já tinha feito alguns convites, né? E ela falava assim, minha filha, vá para a igreja, porque lá você vai encontrar o que você precisa. E eu fui. O primeiro dia que eu cheguei na Igreja Universal, aquela dor que eu sentia dentro de mim, aquele vazio, ele sumiu. Sem assistir nenhuma reunião, sem receber nenhuma oração. Assim que eu cheguei, que eu entrei na igreja, aquela dor, aquele sentimento, aquela tristeza que tinha dentro de mim, ela foi arrancada, ela foi tirada. Eu não precisei falar com ninguém, só com Deus. Eu falei para Deus assim, falei, meu Deus, aqui eu tinha falado para o Senhor que eu nunca entraria. A igreja que seria a última porta, seria o último lugar que eu iria procurar. E eu falei para Deus, se o Senhor realmente existe, eu quero te conhecer. E aí eu tive uma mudança interior. Eu tive certeza que eu tive um encontro com Deus, porque o que tinha dentro de mim já não existia mais. Aquele desespero, aquela tristeza, aquela angústia, aquela ansiedade, não tinha mais. Eu deixei de ter. Eu passei a dormir melhor, eu já não dormia mais. O medo que eu tinha, eu já não tive mais, já não tinha mais. E eu vi a diferença dentro de mim. Aí eu comecei a frequentar todos os dias. Todos os dias que eu podia ir na igreja, eu estava ali. Todos os dias. Se eu pudesse ir 2, 3 vezes durante o dia, eu ia. Queria receber o Espírito de Deus, porque eu via as pessoas falarem a respeito do Espírito Santo. Eu falava, meu Deus, eu preciso ter o Senhor dentro de mim. Tinha feito propósito de jejum e oração e um voto. Aí, quando eu fui para colocar no altar, quando eu voltei, comecei a buscar o Espírito Santo, aí eu fui selada. Eu fui batizada com o Espírito Santo nesse dia.
A principal mudança que eu tive foi os meus pensamentos, que eu tinha um pensamento muito negativo. Eu tinha, tudo para mim não dava certo, eu achava que não ia dar certo, eu achava que eu não ia conquistar nada, eu achava que eu não ia conseguir nada. E a primeira coisa que mudou nesse dia foi os meus pensamentos. Eu tive a certeza que Deus era comigo e que dali para frente tudo ia mudar, tudo ia ser diferente. A minha família hoje, a minha mãe, ela continua na igreja, né, firme. A minha irmã também veio através do meu testemunho, através do que ela via, né, o que acontecia comigo, ela veio também. Hoje eu tenho o meu carro próprio, hoje eu tenho o meu apartamento, não dependo de ninguém, dependo só de Deus, né? Aquela dependência que eu tinha de ter alguém do meu lado, hoje eu não tenho isso mais, não tenho isso mais. A minha saúde mental é perfeita, não tenho mais aquele sentimento de desejo de suicídio, sentimentos negativos, pensamentos negativos, eu não tenho mais. Eu me sinto que fui lesada pelas fake news porque eu demorei muito tempo para conhecer a Igreja Universal e conhecer o verdadeiro Deus. Eu poderia ter evitado muita coisa na minha vida se não tivesse escutado e ouvido o que eu escutava na época sobre as fake news da igreja, em relação à igreja. Eu gostaria de agradecer ao Bispo Macedo, porque ele se permitiu ser usado e ainda se permite ser usado por Deus para alcançar as pessoas, para alcançar a alma sofrida como a minha alma era. Eu sempre me achei tão comum, talentos pensava não ter, sonhos eu não tinha nenhum, o meu valor eu não conseguia ver. Eu queria ser super-herói, ter poderes para me transformar. Nos heróis a ferida não dói, e na tristeza eles podem voar, eles podem voar. Mas eu não sei voar, eles podem voar. Mas eu não sei voar. Meditei nas palavras que ouvi de alguém que falava da fé. O plano de Deus eu conheci, descobri o que de mim Ele quer. Ele quer que eu carregue a minha cruz, Ele quer pelas mãos me guiar, me tirando das trevas, me levando para a luz. Ele quer me ensinar a voar. Com Deus eu posso voar. Com Deus eu posso voar e o céu alcançar. Voar é aprender a amar. Com Deus eu posso voar. Com Deus eu posso voar e o céu alcançar. Voar é aprender a amar. Com Deus eu posso voar. Com Deus eu posso voar e o céu alcançar. Voar é aprender a amar. Com Deus eu posso voar. Com Deus eu posso voar e o céu alcançar. Voar é aprender a amar. Todos somos filhos de Deus. Quem nunca ouviu essa expressão?
Teoricamente, isso faria com que todas as pessoas herdassem aquilo que vem dele. Mas por que então a grande maioria das pessoas vive o inverso daquilo que Deus promete a seus filhos? De fato, o mundo seria outro se todos fossem filhos de Deus. Mas se por um lado não vemos isso na maioria, por outro, aqueles que verdadeiramente são filhos mostram em suas vidas a alegria de uma vida cuidada por este Pai. A única coisa que eu queria era ser filha de Deus. E eu comecei a dar tudo de mim. Então aí veio o Espírito Santo, preencheu todo o vazio que estava dentro de mim. Foi uma certeza que naquele momento ali a minha vida estava mudando, que uma nova Marcela estava nascendo. Eu recebi o Espírito de Deus na minha vida. Ali Deus me confirmou que eu era filho dele, que eu não estava só e que agora ele era comigo. O Espírito Santo testificou dentro de mim que agora eu era filha dele, porque eu não era filha, né? E ali ele realmente falou, agora você é minha filha. Em dezembro, a Fogueira Santa dos Filhos de Deus, em todos os templos da Universal. Filho de Deus, para aqueles que querem ser filho de Deus e para aqueles que querem ter uma vida de filho de Deus, né, pastor Alexandre? Hoje, às 8 horas da noite, você deve preparar um pão. Você vai ouvir essa mensagem falando a respeito dos filhos de Deus, como temos falado há mais de 15 dias, para que haja esse despertamento espiritual. Minha amiga, qual é o pai que se o filho lhe pedir pão, vai lhe dar pedra? Qual é o pai, se o filho lhe pedir um peixe, vai dar ao filho uma serpente? E ele continua dizendo que se vós, pais, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, imagina Deus. Então a pessoa, pastor Rodrigo, ouvindo tudo aquilo que nós temos ensinado, que ela precisa fazer é tomar posicionamento para herdar essa vida de filho. E Deus quer que você tenha essa vida, sabe por quê? Porque Deus quer ser visto. Deus quer ser visto através de você. Deus quer ser visto através do seu casamento, da sua vida econômica, do seu caráter. É o que você vai ouvir agora, a história. Toda a Fogueira Santa temos testemunhos assim marcantes. E a história da Rosângela e do Rafael é algo muito forte. Uma mãe, serva de Deus, filha de Deus, que infelizmente ela estava vendo o filho dela servindo ao mal e tendo a semelhança do mal. Mas ela foi para o altar. E o altar trouxe para ela de volta não apenas o seu filho liberto das drogas, liberto da criminalidade, mas o altar fez do filho dela, do Rafael, um filho de Deus também. E hoje, mãe e filhos caminham juntos em direção ao alvo principal, que é a nossa salvação. Ouça só. Eu me aprofundei mesmo no tráfico. Eu já sabia que eu ia ficar anos preso. E ali eu continuei novamente a envolver no crime. O Rafael, desde que ele nasceu uma criança assim, saudável, assim, obedecia. Depois que ele fez 10 anos de idade, começou a mudar, a vida dele começou a mudar, os comportamentos dele começaram a mudar. Teve uma vez, nessa fase dele de 10 para 11 anos, ele saiu de casa. Um dia, chegou da escola, eu busquei ele na escola, ele chegou da escola, ele não voltou para casa mais, com 10 anos de idade. A partir daquele dia ali, tudo mudou. Fumava muita maconha, cheirava cola. Eu tinha uns 12 para 13 anos quando eu fiz um primeiro assalto. E ali comecei a ser preso já na menor idade. Era aquele ping-pong mesmo dentro das cadeias de menor. Saía, voltava, fugia. E eu fui preso na maior idade. Quando eu fui preso, eu fiquei 4 anos e 5 meses preso a primeira vez. Quando eu já saí com a mente totalmente mais criminosa que eu já tinha.
me aprofundei mesmo no tráfico, me aprofundei muito no tráfico. O buraco foi só aumentando, o sofrimento foi só aumentando. E eu, vendo tudo aquilo, fui em busca de ajuda. Cheguei na Igreja Universal. E lá eu encontrei Deus, né? Encontrei esse Deus maravilhoso. Fui batizada com o Espírito Santo e fiquei forte. E como filha e batizada com o Espírito Santo é que eu tive essa revelação, né? Eu lutei todos os minutos. Não teve um dia sequer que eu não lutei pela vida dele. Fui humilhada nas prisões. Passei por muita coisa, mas muita coisa mesmo. Já teve situações de eu sair da igreja de uniforme e chegar lá na minha casa, chegar na esquina da minha casa com 6 viaturas, todos os vizinhos na rua, e na hora que eu cheguei, todo mundo olhava para mim. Então tinha os murmúrios, tinha, as pessoas falavam dentro da minha casa, eu já escutei. Você está perdendo o seu tempo, ele é bandido. Já tinham 12 anos que eu estava lutando por ele. Eu não desisti um minuto sequer, nem um segundo. Nem um minuto eu tive dúvida. Eu vi o Bispo Macedo falando assim, se você tiver 1 milímetro de dúvida, você perde. Aquilo entrava dentro de mim. E eu, de campanha em campanha, determinando. Toda vez que eu subia no altar, eu tinha certeza que ele ia mudar. Ele estava vivo, que era o que importava, ele estava vivo. Mas teve uma fogueira santa que foi essa que fez toda a diferença. Eu subi como se eu soubesse que fosse a última vez. Eu tive a resposta naquela campanha. Aí, na hora que eu subi no altar, que eu sacrifiquei tudo, não ficou uma unha, tudo. Que eu coloquei o envelope no altar, eu até lembro, eu vi, eu entreguei ele para Deus. Aquela fogueira santa foi a verdade, foi a vida dele. Eu entreguei a vida dele. Falei, meu Deus, toma ele aqui. Porque realmente, nossa, foi tão forte que eu lembro assim dos detalhes. Porque eu falei, não tem mais, o que eu vou entregar? Aqui está ele, aqui. Sabe, foi... Aí acabou, não teve lágrimas. Aí, quando tudo estava, aquela paz, aquela certeza, eu sorrindo, né? Porque Deus me ouviu, eu sabia que Deus tinha me ouvido. Aí vem aquela notícia de tragédia. Eu me envolvi num homicídio de um rapaz, que esse homicídio me acarretou um grande problema, porque a pessoa que autorizou, ela foi mandada depois me matar. Só que já estava tudo armado, ele já tinha entrado em contato com outras pessoas para essas pessoas me matar. Porque ele não ia ter coragem de fazer isso comigo, porque a gente era parceiro do crime ali, né? Nós dois, a gente era parceiro, vivia junto, fazia tudo junto, eu e ele. Montamos na moto, nós subimos o viaduto, quem mora em Minas Gerais conhece, foi no centro de Belo Horizonte, no viaduto Lagoinha. Batemos a moto, ele bateu, né, a moto, caiu, quebrou o pescoço e morreu. Quando eu acordei, eu já estava no hospital, muito machucado, perdi o movimento do meu braço, quebrei várias vértebras da coluna. Eu já soube que eu estava preso, né? Eu já sabia que eu ia ficar anos preso, porque era 2 mandados de prisão, eu já sabia que ali eu ia ficar algum tempo preso. Como eu tinha entregado ele, essa notícia não me abalou. Não me abalou, porque eu sabia que eu tinha entregado ele para Deus. Então eu confiei 100%. Do presídio eu fui transferido para uma penitenciária maior. E ali eu continuei novamente a envolver no crime. De dentro do presídio, telefone, mexendo com drogas. E teve um dia que quando eu estava lá dentro do presídio eu encontrei um rival. E esse rapaz, ele matou um cara do meu lado mesmo. Aí como eu nunca tinha feito nada contra ele, ele nunca tinha feito nada contra mim, eu conversei com ele. A gente conversou e no dia eu falei assim, ó, você matou o cara lá, deu nem 6 tiros nas costas. Eu falei assim, eu tava do lado dele. Ele, você tava do lado dele? Eu falei, tava. Não, tava não. Eu falei, eu tava do lado dele. Ele, como? Só tinha ele lá, ué. Eu falei, não, eu tava do lado dele. Eu olhei pra você, aí você dando uns tiros, eu olhei pra você. Ele, não, eu não te vi não. Eu falei assim, mas eu tava lá. Ele, eu fiquei cego então, porque só vi só ele, foquei só nele. Ali eu vi que mais uma vez o Deus que a minha mãe servia me livrou. Porque eu já vinha de vários livramentos. Desde novo, tomei tiro com 13 anos.
aconteceu isso, depois veio o acidente da moto, e ali Deus já começou a trabalhar dentro de mim. Eu fui abandonando ali as práticas que eu tinha. Eu comecei a ter nojo do cigarro, da maconha. E nisso, não estava tendo visita, né? A gente não tinha mais visita. O trabalho da igreja também não era feito dentro do presídio mais, por causa da pandemia. E eu comecei a agir minha fé sozinho ali. E eu comecei a ver o Bispo Macedo, assistir o Santo Culto no dia de domingo, no canal 56 do CNT. Vi o Bispo Renato, o Bispo Adilson. E de segunda a sexta, eu escutava o Momento Presidiário na Rede Aleluia, que era o meu combustível diário. Ali era a palavra que era vinda para mim, ela era direcionada para mim. Até que veio, no ano de 2021, que veio a Fogueira Santa do Val de Jaboque. E eu tinha um dinheiro que eu recebi do meu seguro, do acidente, estava guardando para quando eu saísse. E o pastor Eduardo, ele tinha falado, ó, você que está aí, tem como fazer o sacrifício aí de dentro do presídio. E eu orei ali a Deus, e Deus falou comigo, se lança. Minha mãe veio na visita, na época era visita de 20 minutos, no palatório, nem tinha contato com ela. Falei com ela, mãe, pega tudo que eu tenho lá, tudo, e coloca no altar. Eu falei com Deus na minha oração, falei, meu Deus, eu não quero sair daqui sem o Espírito Santo. Se for para me sair sem o Espírito Santo, é melhor ficar aqui, porque eu era um carro desgovernado. Sem o Espírito Santo, eu ia voltar, igual todas as outras vezes eu voltei. Então eu falei com Deus. Falei, meu Deus, eu vou fazer esse sacrifício para que o Senhor desça até mim. Porque foi a Fogueira Santa da troca de identidade. Eu queria o nome do meu pai na minha identidade. Porque eu era filho do diabo e queria me tornar um filho de Deus. E ali eu me lancei. E veio o jejum de Daniel de dezembro de 2021. E eu me lancei com toda a força. E no dia 9 de janeiro, na reunião de domingo de manhã, o Bispo Adilson ministrando a busca do Espírito Santo. Eu ali dentro da minha jega, né? A gente fala jega, né? Com o quieto fechado. Só uma beiradinha assim, só a beiradinha que eu vi a televisão. Foi maravilhoso esse dia, é inesquecível. Quando Deus desceu sobre a minha vida, a mente de Cristo ali, o Senhor Jesus desceu ali e falou, agora sim, agora você é filho, agora você se tornou filho de Deus. Eu não parecia nem que eu estava preso, que eu fiquei leve, né? Eu peguei uma folha e uma caneta e fui escrever para minha mãe, porque só ela que ia saber que eu estava, só ela ia ver o que eu estava sentindo. Porque se eu falasse com o meu companheiro de cela, ele ia falar assim, ele tá ficando doido. Que eu abri a carta, que eu comecei a ler a carta dele falando que ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele falava, eu sabia que ele escreveu aquela carta chorando. E aquela carta, eu fechei a carta, eu falei assim, meu Deus, acabou. Na hora que eu fechei, acabou. Ele nunca mais mandou outra carta. Ali acabou tudo. Eu fiz um pacto com Deus. Falei, meu pai, quando eu pôr o pé desse lugar daqui para fora, o primeiro lugar que eu vou é na casa do Senhor, na casa do meu pai, porque eu sou filho. Minha mãe estava de carro na porta me esperando. Eu entrei dentro do carro e falei, mãe, para na primeira igreja universal, na primeira. Não precisa de ser numa catedral, não precisa de ser no templo maior, não. É na primeira, pode ser de portinha pequenininha, que eu quero ir só no altar. A minha mãe parou, a gente desceu do carro e eu fui lá no altar. E ali eu me entreguei, me derramei naquele altar. E eu encontrei com o pastor que me batizou. Lá dentro dessa igreja, ele me viu e falou, ué, o pastor que me batizou, ele estava lá nessa igreja. E ali eu fui embora e hoje estou na fé, graças a Deus. Faço parte hoje da UNP, sou integrante hoje, faço o trabalho da UNP. Maior alegria para mim, não tem coroa maior do que uma mãe ter um filho batizado com o Espírito Santo, assim, que você lutou, né? Tudo que você luta para conquistar é glorioso, né?
foi guerra em cima de guerra, mas na certeza que ele seria um filho de Deus. Eu sim fiquei, muitas marcas, muitas. Hoje eu estou cheio de marca pro lado de fora e pro lado de dentro. Tô livre, limpo, mais branco que a neve. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, depois agradecer a minha mãe, que por todos esses anos nunca teve dúvida, porque ela me falou. Um dia eu perguntei: você já teve dúvida, mãe, que um dia ia mudar? Ela disse: nunca tive dúvida. Agradecer ela por todos esses anos de luta, de sacrifício. E ela nunca desistiu, sempre teve ele firme, mesmo com todas as batalhas. E hoje está aqui, recebendo a vitória, vinda de Deus. Te amo muito. Eu te amo muito. Obrigado por tudo, viu, mãe? Por tudo mesmo. Nas perseguições e até nas prisões, ameaças, chantagens, incompreensões, ainda que seja fechar uma igreja ou prender um de nós pra calar nossa voz, nas ruas e praças, asfalto ou favela, se não tiver luz, a gente acende uma vela. Na luta, na dor, não importa onde for, nós vamos pregar, ninguém vai nos calar. Na fé e fiel até o final. Perseguições e até nas prisões, ameaças, chantagens, incompreensões, ainda que seja fechar uma igreja ou prender um de nós pra calar nossa voz, nas ruas e praças, asfalto ou favela, se não tiver luz, a gente acende uma vela. Na luta, na dor, não importa onde for, nós vamos pregar, ninguém vai nos calar. Fé e fiel até o final. Nós somos universal, povo unido, ungido no mesmo ideal. Nós somos universal, provados na fé e fiel até o final. Até o final. Uma das importantes atribuições que um pai tem em relação aos filhos é proporcionar a estes o melhor.
E sem dúvidas é também uma das maiores satisfações que se pode ter. Ver os filhos felizes, com todas as suas necessidades supridas. Teoricamente é assim. Um filho sempre deve receber os cuidados do pai, que, por sinal, dificilmente negará aquilo que lhe é pedido, ou mesmo deixará de priorizá-lo para atender outras pessoas. Se neste mundo um pai sabe cuidar de um filho, imagine então os cuidados de Deus para com todos aqueles que são filhos. Certamente, os cuidados deste pai satisfazem toda a vida. Por isso, seja qual for a sua necessidade, Deus é o Pai que está pronto para supri-la. Nesta quarta-feira, 7 de dezembro, a noite do Pão dos Filhos, às 20 horas. Na 5400 International Drive, Orlando, Flórida. Pastor Alexandre, então, nesta quarta-feira, hoje, 8 da noite, vamos estar no mesmo espírito, na mesma fé. O senhor aí em Tampa. Estaremos aqui às 10 da manhã, às 4 da tarde, especialmente às 8 da noite, na 133 da West Hillsborough Avenue. Se a pessoa pode, né? Se ela puder, traga um pão. Prepare um pão para que você venha participar da reunião de hoje. Nós vamos orientar todos a respeito desse pão, tá bom? O pão dos filhos. Vamos ficando por aqui. Vamos estar aqui na nossa sede regional aqui em Orlando, na 5400 da International Drive, ou em qualquer templo da Universal mais perto de si, tá bom? Que Deus ilumine a todos. Bom dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz para hoje, amanhã e para todo sempre. Tenham todos um excelente dia. Longe demais pra chegar, alto demais pra alcançar. Meu sonho é como tentar tocar o céu. Dizem que não posso ter, que preciso esquecer. Desistir de uma vez. Grande demais pra guardar, forte demais pra negar. Meu sonho é como algo que não mereço. Dizem que não é pra mim, que nunca vai ser assim. Eu tenho que aceitar. Mas não vou deixar de sonhar o que sempre sonhei. Não vou me cansar de lutar, de tentar de novo. Eu já deixei esse sonho fazer.